Mas vamos lá. O que é liberdade? O nosso foco aqui vai ser liberdade. O que é liberdade? As definições que a gente acha nos dicionários, as duas melhorzinhas eu trouxe aqui. Primeiro, grau de dependência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Então, isso que vocês falaram em relação à sociedade, olha só. Um povo ou uma nação elege um certo grau que você pode ou não fazer. Outro, conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo isoladamente ou em grupo em face da autoridade política e perante o Estado. Então, o Estado determina um pouco da sua liberdade, ou quase toda, né? Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que ele faculta a lei. O poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro da lei, dentro do arcabouço jurídico daquela sociedade no qual está inserido. Isso é o que a gente vê nas definições. Eu marquei aqui vontade porque eu ponto. John Locke, filósofo inglês do século XVII, matou isso aqui no século XVII e ainda assim continua falando isso. O que ele fala? Ele fala o seguinte: a liberdade não é a vontade, porque a vontade pode ser determinada pelo ambiente, pode ser determinada de forma coercitiva. Vou dar um exemplo. Eu não tenho vontade de ir na Coreia do Norte. Eu não tenho vontade. Então não vou, certo? Mas eu posso ir. Entenderam a diferença? Se amanhã eu falar assim, não, agora eu quero ir na Coreia do Norte, eu tenho a liberdade de decidir. Por isso que John Locke falou o seguinte: não é a vontade que determina a liberdade, e sim se você pode ou não fazer alguma coisa. Se você quer modificar, se essa liberdade que você acredita ter, ela esbarra nas normas jurídicas do seu país ou de outro país onde você está, você tem que respeitar onde você está, você muda ela, você vai compensar. Esse é o grau de liberdade dentro de um país. As leis, né, o regime jurídico que você está inserido, o regime político, tudo isso envolve a sua liberdade, né? Então ele fala o seguinte: a liberdade não pode ser definida por meio da vontade. A liberdade só pode ser definida quanto ao poder de fazer ou de não fazer algo. Não por acaso, John Locke é o pai do liberalismo. O liberalismo tem a base na liberdade. E, por isso, o Novo é um partido liberal. O que John Locke pensou como filósofo? John Locke viveu muito, viveu bem. Viveu 72 anos, para aquela época era um ancião. E o que John Locke pensou? Ele falou o seguinte: a menor minoria é o indivíduo. Cada indivíduo tem as suas particularidades e deve ser respeitado como indivíduo. Eu sou indivíduo, meu vizinho é um indivíduo. Logo, nós temos que ter o mesmo respeito, inseridos na mesma sociedade. Então, para John Locke, todos têm que ser iguais perante a lei. E ele pensou em outras coisas. Além desse direito de ser tratado como igual dentro da sociedade que você está inserido, ele falou o seguinte: o cidadão, o indivíduo, também tem direito à vida, primordialmente. Qual que seria um outro direito natural? John Locke falou o seguinte: o cidadão, ele tem que ter direito à propriedade privada, adquirida com seu próprio suor. Então, se ele, meritocraticamente, conseguiu adquirir uma propriedade, seja ela qual for,
aquela propriedade é dele. E ele tem que ter o direito de tê-la e ter o direito de fazer o que quiser com ela. Dentro, claro, das regras daquela sociedade. Então, John Locke falou, nós temos que ter apenas esses direitos. Quais são os direitos naturais? Direito à vida, propriedade privada, direito de ser tratado como igual e outro, o direito à liberdade. Nós temos que poder decidir o que fazer e o que não fazer. Então, quanto menos arcabouço jurídico, quanto menor número de leis, mais liberdade eu tenho. E ele fala uma coisa muito bacana. É preciso ter alguma entidade, alguma coisa, no caso o Estado, para que consiga julgar os problemas da sociedade que você está inserido de forma isenta, de forma imparcial. Então eu aceito o Estado para ele julgar os conflitos, porque senão vira olho por olho, dente por dente, aí não funciona, aquela sociedade não vai dar certo. E ele fala uma coisa muito bacana: se o Estado não estiver protegendo os seus direitos naturais, você tem que destituí-lo. Ele não está fazendo o papel dele. Então, se o Estado não protege sua vida, não protege sua liberdade, não protege sua propriedade privada, e não trata todos como iguais perante a lei, ele tem que ser destituído. Não é isso que a gente luta? E olha que bacana. Então, John Locke, ele criou essa ideia dos direitos naturais e disseminou isso. E ele fala o seguinte: as pessoas precisam de tolerância. Por que as pessoas precisam de tolerância? Por que um liberal, na sua base, ele é tolerante? Porque ele quer ser tolerado. Então, se todos têm que ser tratados da mesma forma, se o indivíduo tem que ser tratado da mesma forma, para que o liberal, para que o indivíduo possa falar, expor suas ideias, ele tem que ser tolerado pelos outros. É por isso que primeiro ele tem que tolerar os outros. Aí tem o equilíbrio. Equilíbrio. Fantástico, né? Então ele foi o pai do liberalismo, mas naquela época não tinha esse nome. Não tinha o nome liberalismo. Ele criou essa filosofia e disseminou. E o negócio foi ganhando força. Então, no século seguinte, no século XVIII, olha só, a gente tem nomes fantásticos aí. A gente tem Adam Smith, a gente tem Montesquieu, a gente tem Thomas Paine, que vai moldando a sociedade que a gente vive hoje. Montesquieu criou a ideia da separação dos poderes. Olha que legal, freios e contrapeso. Então tem que ter um poder que vai julgar, tem que ter um poder que vai executar, tem que ter um poder vai legislar. E as coisas foram moldando. Thomas Paine foi o primeiro defensor aberto da democracia, que o poder emana do povo, e não de um deus, ou de uma realeza, ou de um senhor, um faraó. Não, o poder emana do povo. Isso já começou a ganhar muita força no século XVIII. E aí no século XIX, veio o Alexis Tocqueville, que fala o seguinte, uma coisa muito bacana com relação à liberdade, até trouxe ele esse nome por causa disso. Ele fala assim: a liberdade tem um fim em si mesmo. É tão simples, mas é tão fantástico. A liberdade tem um fim em si mesmo. Ou seja, eu quero ter liberdade para ser livre, eu sou livre para ter liberdade. E o que eu coloquei aqui? Um grupo de espanhóis. Quando Napoleão invadiu a Espanha, ele colocou o irmão dele lá. Então o irmão dele estava gerenciando a Espanha. E aí um grupo de espanhóis começou a lutar contra o irmão de Napoleão. E até derrubou Napoleão.
E esses grupos espanhóis, baseados em toda a filosofia liberal que foi disseminada no mundo, na Europa principalmente, eles falaram que eles eram liberais. Então o nome liberalismo vem basicamente desses espanhóis que tiraram os franceses da Espanha, baseado na filosofia de John Locke, Adam Smith, Montesquieu, Thomas Paine. Eles falaram, isso aí é que a gente quer aqui na Espanha. Esse grupo disseminou o nome liberalismo, filosofia liberal. Muito legal, né? A gente vai passar para o século XX, mas uma coisa muito importante, no século XX esses nomes, eles ganharam força, né? Mises, Hayek, Friedman, Rand, ganharam força da segunda metade do século XX em diante. Por quê? Porque na primeira metade ela começou a ser influenciada pelo que a gente chama de sociedade fabiana. Sociedade fabiana, ela busca implantar o socialismo de forma leve, a conta-gotas. Então, qual foi o grande nome da sociedade fabiana? O Keynes. O Keynes trouxe o keynesianismo, que fala o seguinte: nós temos que ter um Estado grande, uma máquina grande, para que a gente possa realmente levar o bem-estar social para as pessoas. Mas como é que a gente implanta isso? De uma vez? Não. A gente influencia as pessoas, a gente coloca as nossas peças-chave lá no legislativo, no judiciário, no executivo, a gente vai entrando devagar e aos poucos nós vamos mudando as leis, as regras. Então, quando aquela sociedade perceber, ela já é socialista sem saber que ela é socialista. Nós caminhamos para isso. A sociedade fabiana veio do final do século XIX. Os socialistas fabianos, eles estão aí em todas as esquinas. Todo mundo quer que o Estado passe a mão na cabeça. Todo mundo acha bom ganhar uma coisa de graça. De graça, o Estado não produz nada. Tudo é pago pelos impostos. O que a gente ganha de graça? Mas isso é implantado na cabeça das pessoas. E é esse trabalho que a gente vem libertar as pessoas. E aí vieram a Revolução Russa, 1918. Lenin derrubou o czar. Acho que era o Nicolau. Czar Nicolau. Lenin derrubou, implantou o comunismo. E olha que interessante, a Ayn Rand, esse nome americano aqui, é uma russa. Ela tinha 20 e poucos anos, fazia faculdade em Moscou e viu a queda do czar, queda do Império Russo e a ascensão do comunismo. E ela conta o seguinte: que ela estudava numa escola normal, numa faculdade do governo. O pai dela, um empreendedor que saiu do nada, conseguiu comprar uma casa e abriu uma farmácia. Estou lembrando do nome dela. O nome dela era Alicia Rosenbaum. Esse era o nome russo dela. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela mudou de nome, para ninguém saber que ela era russa. Olha como é que eram as coisas. Quando implantou o comunismo, de 1918 em diante, logo que implantou, como era em Moscou que ela morava, o pai dela perdeu a casa e perdeu a farmácia. O Estado pegou a farmácia para ele, empregou quem ele quis, o pai dela virou empregado, pegou a casa deles, era um apartamento, e falou assim: não, aqui vai morar 5 famílias. Enfiou mais 4 famílias lá dentro. Então, acabou. Não existe respeito à propriedade privada. Não existe liberdade. Todos são iguais perante a lei, esquece. Só os amigos do rei são beneficiados. E o comunismo, o socialismo, busca o seguinte:
a igualdade social. Ela acaba com a desigualdade. Por quê? Porque todo mundo fica pobre. No final, todo mundo fica pobre. Só não fica os amigos do rei. A gente está vendo isso na Venezuela. 95% da população venezuelana hoje é pobre. Em poucos anos, o socialismo conseguiu a meta dele. Quem que não é pobre? Os amigos do rei. E a Alice Rosenbaum, a Ayn Rand, viu isso. Então, olha que bacana. Aí vem recessão americana em 29, vem Primeira Guerra Mundial, pouco antes também, Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira metade do século XX ele foi muito louco, muito atordoado, né? Então, essa questão do liberalismo se perdeu um pouco. O liberalismo não teve força, porque era tanta coisa acontecendo, ele se perdeu. E aí, o que ganhou força? Socialismo, Sociedade Fabiana, que foram implantando isso no mundo afora. Mas, da segunda metade em diante, a escola de Chicago ganhou força no liberalismo, a escola austríaca ganhou muita força. Então, Mises, escola austríaca, Hayek, escola austríaca, Friedman, escola de Chicago, Rand, com seu objetivismo, ela tinha sua própria filosofia, todas voltadas para o liberalismo. Então, essa segunda metade do século XX até hoje é o que vocês escutam aí de neoliberalismo, que é o novo liberalismo, simplesmente é isso. E o novo, quando vai falar assim, vocês podem escutar muito aí, a esquerda gosta muito disso. Esses neoliberais, o neoliberalismo veio para destruir o mundo. São as falácias. Se você entrar a fundo na discussão, você pergunta assim, tá, mas vai destruir como? Não, são os fascistas. Não tem argumento. Vai destruir por quê? Porque vai acabar com o Estado. Dito isso, eu trouxe algumas frases aqui para a gente conversar.